Eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia num texto muito conhecido, muito mesmo. Eu acredito que você já deve ter lido várias vezes, refletido, ouvido mensagens, pregações nesse texto. Mas nunca é demais a gente buscá-lo novamente, refletir nele novamente, buscar direção de Deus para ministração no nosso coração. Livro do profeta Ezequiel, capítulo número 37. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Alguns de vocês estavam aqui pela manhã. Hoje de manhã nós pregamos sobre Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso número 14, enfatizando principalmente o verso 8, que é muito conhecido por todos nós. Uma promessa que o Senhor Jesus Cristo faz para os seus discípulos a respeito da descida do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo sobre os seus discípulos. O que se concretizou, nós sabemos historicamente em Atos capítulo 2, aquilo que nós chamamos de Pentecostes. Nós falamos que os judeus tinham 3 festas principais: a festa da Páscoa, a festa das semanas, ou também chamada de cabanas, que é o Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. As festas foram instituídas por Deus ainda no tempo da jornada, da caminhada do povo de Israel para a terra prometida. E dessas 3 festas nós explicamos para os irmãos que 2 delas foram incorporadas pela cristandade, pelo seu significado, pela sua relevância histórica e teológica. A primeira delas foi a festa da Páscoa, que nós lembramos a paixão, o sofrimento, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A segunda delas, que eu até falei que nós não celebramos muito, algumas igrejas, algumas denominações celebram mais. Eu falei até do caso dos nossos irmãos anglicanos, que é a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes, ela é incorporada na cristandade, exatamente por causa do seu significado histórico e significado teológico, porque foi uma promessa do Senhor Jesus Cristo, que já tinha dado em Lucas e ratificado em Atos 1 e concretizado em Atos 2. Pentecostes veio sobre aquele grupo de homens e mulheres que oravam no cenáculo. Acredita-se e estima-se que um grupo pequeno, de 120 pessoas, mas essas 120 pessoas iriam em breve se tornar 3.000, depois 5.000, iriam se tornar a comunidade da igreja, primeiramente em Jerusalém. Depois a igreja se espalha para Samaria, para as circunvizinhanças, e a partir do apóstolo Paulo, chamado de apóstolos dos gentios, o evangelho do rei, como eu preguei hoje de manhã, o evangelho do rei, do reino, se espalha, pelo menos naquele 1º, 2º e 3º século, por todo o mundo conhecido do Império Romano. Hoje, 5 de junho, é o dia de Pentecostes. Hoje, 50 dias após o domingo de ressurreição de Páscoa. Eu lembrei aos irmãos mais antigos da NASA Sul, aqueles que estão aqui, graças a Deus, se mantiveram nessa igreja há anos, tantos anos, pelo menos comigo já há 22 anos, tirando aqueles 2 anos que eu passei exilado, desculpa a expressão, mas são 20 anos. Às vezes no mês de junho, aproveitando exatamente o Pentecostes, no passado, o nosso distrito, principalmente a região metropolitana, fazia uma campanha aqui, campanha de avivamento e santidade, aproveitando Pentecostes e aproveitando que a nossa igreja é uma igreja de linhagem de santidade. Nós pregávamos um mês sobre avivamento e santidade.
nós alternávamos os púlpitos. Eu ia pregar nas outras igrejas do Nazareno. Pastores nazarenos, amigos, vinham pregar aqui. E assim era durante todo o mês. A gente orava por avivamento, buscava santidade. Era um tempo muito bom. Depois isso parou, mas esse ano, numa reunião pastoral, nós estávamos aqui, nós pensamos, por que nós não voltamos isso, celebramos isso? E nesse mês, com a ajuda de Deus, pelo menos enquanto eu ocupar o púlpito, eu vou fazer alusão à obra do Espírito Santo, ou avivamento, ou santidade. A partir dessa semana, os estudos dos grupos pequenos da nossa igreja farão também alusão, não serão baseados nos esboços, mas serão ministrações que, a partir de amanhã, serão entregues aos líderes, sobre quem é o Espírito Santo, como ele age, sua presença na igreja. Eu espero que seja um mês que você possa crescer, buscar a Deus, buscar uma vida de santidade cada vez maior, buscar avivamento pessoal e avivamento também para a sua família e, por que não, para a sua igreja. Falo para vocês que a partir da manhã nós começamos a semana de oração mensal, que não é presencial. Você pode participar pelo Instagram. Tem irmãos que eu vejo que a esposa coloca no Instagram na hora que está no trânsito, obviamente, ela está assistindo e o marido ouvindo. Outros irmãos estão saindo do trabalho e nós temos tido uma frequência muito boa, com adoração, com louvor, mas acima de tudo com oração. Eu penso que esse é um tempo que nós devemos mais do que nunca buscarmos o Senhor. Acompanhe, por favor, em sua Bíblia, a leitura desta visão profética do profeta Ezequiel. É importante que nós falemos que esta é uma visão profética para especificamente o reino de Israel, notadamente o reino de Judá. Ezequiel é um profeta pré-exílico e um profeta exílico. Dois profetas, pelo menos, desses que são profetas escritores, tiveram as suas vidas no Israel pré-exílio e no Israel exílico. Pelo menos três, digamos. Daniel, que era muito jovem quando os babilônios sitiaram e invadiram Jerusalém. Jeremias, profeta que se lamentou tanto sobre a cidade, alertando os seus governantes e líderes a respeito do perigo iminente nas suas fronteiras. E Ezequiel. Nós vamos ler uma profecia dele e tentar fazer uma contextualização com a ajuda do Espírito de Deus para a nossa vida hoje. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Percebam, eu creio que você está acompanhando na sua Bíblia, que esse Espírito aqui está com letra minúscula. É uma dificuldade muito grande para os tradutores que fizeram essa tradução, porque essa palavra no original, ela não fala se é o Espírito de Deus ou o Espírito humano, mas os melhores intérpretes entendem que Deus está falando do Espírito
do homem, colocarei o espírito nele. Eles estavam mortos, e o espírito, ou se alguns que creem que o espírito é a mesma coisa que alma, que é ânimo, ânimos, lhes traria vida. Verso 6, porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês estenderei pele, e porei em vós o espírito, mais uma vez, letra minúscula, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, o profeta está dizendo, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito, não tinha vida, não é? Eles tinham carne, eles tinham tendões, eles tinham pele, mas ainda não tinha vida. Lembre-se da criação de Adão. Podemos dizer que Deus pegou, lá em Gênesis, mudou o homem do pó da terra. Uma vez eu vi um pregador dizer uma coisa que eu nunca tinha pensado. A criação do homem foi a única criação dele que ele sujou as suas mãos. As outras eles apenas falavam, mas o homem ele moldou com o pó da terra. Mas o homem apenas era, digamos, um boneco. Até que o autor de Gênesis diz que ele soprou em suas narinas o Espírito e lhe deu vida. Percebam que esse poderoso exército, ele tinha tendões, ele tinha peles, ele tinha os ossos ainda, mas o profeta está dizendo que neles ainda não havia o Espírito. O verso de número 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, ainda com letra minúscula. Eu já vi alguns crentes pregando e se enrolando com esse texto aqui, porque pelo menos na minha versão, talvez em outra versão esse Espírito esteja com letra maiúscula, e eu não vou incriminar o pregador, mas aqui está com letra minúscula, na minha versão, Almeida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito, ainda com letra minúscula, entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos, aqui está a interpretação, obviamente, da visão. Estes ossos são a casa de Israel. Eis que dizem, quem diz isso agora? É uma paráfrase, uma citação do que o povo de Israel estava dizendo no exílio. O que eles dizem? Os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. O profeta está dizendo, Deus está falando, que o povo de Israel, a quem foi dirigido, ou dirigida essa profecia, lá no exílio, eles diziam, nós secamos, os nossos ossos secaram, a nossa esperança se dissipou, nós não temos mais esperança. E eles dizem, nós estamos exterminados. Isso é sério, irmãos. Geralmente eu digo que, usando aquela linguagem evangeliquez que nós temos, embora que nós passemos alguns momentos por exílio, ainda há pouco tempo atrás, eu falei de 2 anos de exílio. Nós geralmente falamos exílios como talvez um eufemismo para momentos de adversidade que nós passamos, de dificuldades que nós enfrentamos. Nós usamos geralmente deserto ou exílio. Irmão, eu estou passando um deserto. Os mais pentecostais às vezes usam o nome vale,
meu irmão, estou passando por um vale. Às vezes nós usamos a expressão exílio. O exílio pode ter muito significado para nós. O exílio pode significar apenas que nós estamos passando um momento muito difícil. Eu falei exílio ainda há pouco, porque embora eu estivesse da minha terra, mas parecia que eu estava numa terra estranha. Eu estava sem minhas filhas, as pessoas que depois de Jesus e Denise que eu mais amo, com profundo amor. Eu estava longe de irmãos amados e queridos, então eu considerava um exílio. Mas exílio pode ser considerado, amados, por um outro prisma, por um outro sentido e significado. O exílio pode se dar por vários motivos. Talvez a gente fale sobre um pouco disso nessa noite. Mas o exílio pode se dar quando a gente se afasta de Deus, quando a gente troca o Criador pela criatura, quando a gente troca a glória de Deus por glórias humanas, quando a gente deixa Belém, ou Betlém, a casa do pão, como esta casa, e resolve ir para um outro lugar que não é a casa do pão. Eu estou me referindo à passagem, obviamente, para quem sabe da história de Ruth e de Noemi. No caso, não de Ruth, mas de Noemi, que com a sua família saem de Belém, aonde estava o pão, mas o pão, num certo momento, diminuiu, e aquele homem efraimita pega a sua casa e vai para uma outra cidade, vai para uma outra cultura, para Midian. Às vezes nós fazemos isso, nós deixamos a casa do pão, a casa do pai, e vamos para o exílio. O exílio não é certo, mas eu ainda vou dizer uma coisa que é pior do que isso, é você estar exilado na sua própria terra. Pastor, isso é sério demais. Lembrem-se do filho mais velho, irmão do pródigo. O pródigo se exilou por conta própria, mas o filho mais velho se exilou dentro da casa do pai. Lembrem que quando o filho mais novo chega, o pai se alegra, manda matar um novilho, dá anel, sandália, dá túnica, capa. E o filho mais velho, quando ouve o rufar dos tambores, a alegria na sede da propriedade, ele pergunta para um dos empregados: o que está acontecendo? E o empregado diz: você não sabe? O seu irmão que estava exilado, perdido, voltou. Seu pai está celebrando. E ele chega para o pai e diz: pai, eu sempre estive com o Senhor aqui nessa casa, e o Senhor nunca me deu nada, nunca me deu novilho. E o pai disse: meu filho, você tinha tudo e tem tudo aqui nessa casa. Você tem o que há de mais especial nessa casa, que sou eu, seu pai. Ah, irmãos, eu penso que o pior exílio é aquele que é vivido dentro da casa do pai. Você pode estar dentro da casa de Belém, do pão, mas aqui você pode estar exilado. Verso 12: portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor. Olha que coisa tremenda. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Você crê nisso? Diga amém, amados. Amém? O nosso Deus é aquele que traz vida. Sair de sepultura significa: eu dou vida a vocês. Verso 13: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Agora leia comigo o verso 14, porque aqui sim o Espírito, a alusão,
é o Espírito de Deus. Eu espero que na sua versão esteja com letra maiúscula, porque na minha está. Vamos ler juntos? Porei em vós o meu Espírito. De quem é o Espírito? De quem é o Espírito? Os outros eram espíritos que trazem vida, alma, os espíritos dos homens mesmo. Mas agora Deus está dizendo ao povo dele: eu vou colocar em vocês o meu Espírito. O meu Espírito. Vamos recomeçar. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Eu quero dizer para vocês, eu não tenho dúvida disso, de que Deus não deseja ninguém no exílio, embora a gente passe por ele, nem no deserto, embora a gente passe por ele. Vamos terminar de ler o verso. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar. Pai amado e querido, damos-te graças, Senhor amado, bendito, por esse texto bíblico, sagrado, por essa linda profecia. Nós pedimos que nessa noite o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, meu Deus, para que possamos expor com fidelidade aquilo que o Senhor tem posto no nosso coração. Que haja aprendizado neste lugar, nesta noite. Que haja crescimento e maturidade, mudanças de atitudes, visitações do Espírito. Que o Senhor nos alimente, que sejamos ricamente e poderosamente alimentados. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, pela sua força, pelo seu poder, o Senhor desfaça, Senhor, qualquer pensamento contrário àquilo que nós vamos pregar nessa noite. Qualquer resistência, que os corações e a mente e as mentes que aqui estão possam estar abertas para receber a sua palavra. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Permita tomar um pouquinho d'água, irmãos. Eu gostaria de iniciar essa exposição nessa noite dizendo 3 pensamentos que eu creio que são bíblicos e que nós podemos inclusive ver no texto que nós agora lemos. E esses 3 pensamentos que eu creio que sejam verdades bíblicas são o seguinte: Deus se revela, Deus fala ao seu povo e Deus restaura e renova o seu povo. Vamos dizer juntos? Eu digo e vocês repetem. Deus se revela. Os irmãos estão fracos hoje, frio, não tomaram sopa nem caldo quente, está todo mundo tremendo. Vamos dizer de novo, Deus se revela. Parece que vocês comeram agora. Deus fala ao seu povo. Deus restaura e renova seu povo. Você crê nisso? Crê mesmo? A profecia que nós lemos é uma revelação de Deus ao seu povo. Embora feita através de uma visão, carregada de símbolos e metáforas, mas é uma revelação de Deus. Em segundo, além de uma revelação, o que nós entendemos é que esse Deus soberano, que esse Deus eterno, Ele estava falando ao seu povo através do profeta,
ele estava falando do seu pensamento ao povo, ele estava analisando o que o povo sentia, e em cima do sentimento do povo, ele estava falando que iria fazer algo sobremodo extraordinário. Ele fala ao povo dizendo que vai fazer algo grandioso. Ele fala ao povo dizendo que, embora o povo se sentisse anulado, desesperançado, embora o povo se sentisse, de certo modo, morto, esse Deus fala ao povo dizendo: eu tirarei vocês da sepultura, aleluia, eu colocarei em vocês o meu Espírito, e vocês terão vida, e vocês irão dizer a todos: Deus fez isso. É o Deus que fala, mas também, amados, é o Deus que restaura e o Deus que renova, porque toda essa profecia, ela faz alusão exatamente a um estado caótico. Eu posso ser mais ainda profundo, a um estado desesperador, a um estado de morte, a um estado de profunda desesperança, a um estado de profunda anulação, como muitas vezes nós podemos nos sentir anulados, como nós muitas vezes podemos nos sentir angustiados, sozinhos. Podemos, irmãos, não neguemos isso. Por mais que a gente se julgue espiritual, por mais que a gente se julgue assim com Deus, por mais que a gente ore, por mais que a gente jejue, mas talvez haja momentos em nossa vida, eu e você, que nós vamos nos sentir abatidos, que nós vamos nos sentir, como diz o apóstolo Paulo, perplexos, que nós vamos nos sentir muitas vezes sozinhos, sem a solidariedade e a empatia do próximo, dos nossos. Pode acontecer, irmãos, mas esse Deus que olhou esse povo assim, ele diz a esse povo: eu vou restaurar vocês, eu vou renovar vocês, eu vou dar vida a vocês, vocês voltarão cheio de vida e cheio de vigor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amados e amadas, ainda nessa introdução, eu gostaria de ressaltar uma última coisa, e essa coisa eu tenho vos dito de vez em quando aqui. Nós vivemos dias maus. Eu não sei se você acha que os dias que nós estamos vivendo são dias bons. Eu não acho esses dias bons. Eu não quero ser profeta do caos. Eu não quero ser profeta, meus queridos e minhas queridas, de fatalismo. Não quero ser. Mas eu olho a palavra e olho o que está acontecendo hoje. Primeiramente eu vejo que aquilo que foi profetizado pelo Senhor Jesus Cristo e aquilo que foi anunciado pelo apóstolo Paulo e outros dos apóstolos está acontecendo hoje. Escândalos em cima de escândalos, vergonha por cima de vergonha. Eu voltava com Denise ontem de João Pessoa, conversando muito com ela no carro, e disse: Denise, a impressão que eu tenho com esse aparente sucesso da igreja brasileira, que tanto deixa um monte de gente extasiado, um monte de gente encantado com esse crescimento absurdo, seguindo falsos líderes. E eu não tenho medo de dizer isso, porque pregam falsos evangelhos. Quem prega falso evangelho é falso líder. E o apóstolo Paulo já fazia alusão a Timóteo sobre homens e mulheres que usariam a forma de piedade. Algumas mulheres entrariam sorrateiramente na casa de outras. Alguns desses líderes, basta ler a primeira carta do apóstolo Paulo, eles fingiriam piedade. Paulo está falando de gente que era aparentemente crente, para enganar os incautos.
para perverter o evangelho da graça. Aí eu dizia a ela ontem, o que eu penso que está acontecendo, porque eu nunca vi, preguei sobre isso hoje de manhã, eu nunca vi uma geração querer tanto, eu disse a Jarete que já tinha derrubado quase 4 vezes, hoje eu derrubei, querer tanto sucesso e dinheiro, como essa geração de crente que a gente vive. Aí eu vou parafrasear o doutor Augusto Nicodemos. Se você quer ser rico, acorde cedo, trabalhe, lute para você ser rico, porque em nenhum momento o evangelho promete riqueza para você. O evangelho promete cruz, mas os crentes dessa geração não querem cruz, querem dinheiro. Se você quer dinheiro, vá para o programa de Silvio Santos, queridão. Quem quer dinheiro? Aí eu vejo que esses camaradas que estão no Instagram bombando com milhões e milhões de seguidores, pregando aquilo que eles desejam ouvir. Você é o centro, você pode tudo, você é o cara, você é a menina e tal. Deus olhou lá de cima, botou um binóculo e olhou para você, só viu você e tal. Você chamou a atenção de Deus. E o dinheiro entrando. Sabe o que eu acho, irmãos? Quem não concorda com isso, no final do culto, procura o pastor Marcelo, ele tira todas as suas dúvidas. Sabe o que eu acho? Eu vou usar 2 textos bíblicos para ratificar o que eu penso. Primeiro, pasmem o texto que eu vou usar, mas eu vou usar. Romanos capítulo 1. Quando Deus diz que essa geração resolveu glorificar a criatura ao invés do Criador. Que essa geração resolveu dar crédito às coisas humanas ao invés das divinas. E Deus os entregou a paixões infames. E aí a gente muitas vezes interpreta esse texto dizendo assim, as paixões infames só é aquele tipo de pecado que é colocado logo em seguida e parece-me que está ligado à sexualidade, mas paixões infames, irmãos, pode ser paixão por dinheiro também. E você há de concordar comigo que quantos desses pregadores que você conhece, que como eu, no passado, se deliciava em ouvir as suas pregações no domingo, no sábado de manhã, se ser o profeta de Deus, e hoje essa mensagem não existe mais, esse profeta de Deus se tornou um profeta da teologia da prosperidade e da confissão positiva, usando coisas caríssimas, à custa do rebanho, e o povo enebriado, seduzido, porque o povo gosta. O povo gosta desse tipo de líder, gosta desse tipo de pregação. E aí eu me lembro daquilo que Deus faz com o povo de Israel. Ô povinho, viu? Porque o povo reclama que está com fome lá em Egito, a gente comia isso, comia aquilo, comia isso, comia aquilo. Aí Deus fala, Moisés, diz ao povo que eu vou mandar maná. Maná é pão do céu. Ele era delicioso. Os estudiosos dizem que parecia um sorvete, era uma delícia. Caía para todo mundo no final da tarde, não podia comer no dia seguinte que estragava. Tinha que comer no mesmo dia, coma. O que ele dava era o essencial para sobreviver. Beleza. O povo comendo pão do céu, irmão. Vamos fazer uma alusão? Presta atenção. Isso não é alegoria. Jesus Cristo, conversando com os judeus em João capítulo 6, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. A alusão que Jesus está fazendo, embora que de modo metaforizado,
é a alusão do maná. Os nossos pais comeram maná no deserto, sim, eles comeram. Podemos dizer que aquilo era uma prefiguração tipológica, teologicamente falando, do Cristo, que haveria de nascer. Era como se os judeus estivessem experimentando com muita antecipação aquilo que eu e você iríamos experimentar agora, experimentar o pão vivo. Mas não foi suficiente. Esse maná todo dia. Lá a gente comia uma carninha. Lembra disso ou não, irmão? A gente comia uma carninha lá, uma cebolinha. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou mandar cordonizes para o povo. Esse povo está reclamando. Vai ser cordonizes demais. Elas vão voar no final da tarde também. Meu amigo, vem um bando de cordonizes assim em cima do judeu. Era como se Deus estivesse dizendo, talvez você não interprete assim, mas eu tenho um salmo que interpreta isso. Estão querendo cordonize, estão querendo carne, pois comam, até se empanturrar. E tem um salmista que diz isso: o povo blasfemou no deserto, o povo reclamou do pão do céu. Aí Deus disse assim: vou mandar cordonize, mas mandou cordonize demais. O povo comia, chega as cordonizes, ficava saindo pela boca. Coma! Isso é a ira justa de Deus. Vocês estão se perdendo no próprio desejo de vocês. É o que eu penso que está havendo com essa geração aí, que a gente se encanta. A gente não, tire eu dessa história, que o povo se encanta. Fulano, que sucesso, e tal, e tal, e tal. Eu não vejo como sucesso algum desses ministérios. Eu vejo como a ira justa de Deus sendo lançada sobre a vida dessa pessoa. Na eternidade, a gente vai ter muita surpresa. Mas, irmãos, a proposição da minha reflexão nessa noite é que somente o Espírito Santo pode vivificar a sua igreja. Só o Espírito Santo. E baseado nesse texto que nós lemos, a minha proposta é que a gente reflita hoje, nesses minutos que a gente tem pela frente, a respeito da seguinte indagação ou provocação, se assim você quiser. Quando é que nós precisamos de uma visitação do Espírito de Deus? Eu não tenho dúvida, teologicamente, de que todos nós, quando nascemos de novo, nós já temos o Espírito Santo de Deus. A teologia nazarena, inclusive, acredita nisso. Nós não temos diferenciação com outras tradições teológicas. Inclusive, os nazarenos que são wesleyanianos, eles acreditam que na regeneração, o crente já passa pela aquilo que eles chamam de santificação inicial, que é aquele primeiro contato com a santidade. Quando o Espírito Santo toca na gente, de fato, a gente é regenerado. A gente começa a compreender nesse processo que algumas coisas que nós fazíamos no passado, elas desagradam a Deus. Eu creio que você concorda comigo. E você começa a ter aqueles insights. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer mais isso. Eu creio que vocês já passaram. Por aqui é a galera mais jovem. Aqui está o pessoal da meia-idade. Aqui não estão os velhos não, viu? Meu catinga está ali rindo para mim, mas aqui é meia-idade também. Nós não temos tantos anciãos na nossa igreja, não é? Mas a gente não tem isso. Quando a gente se converte, se você não passou por isso, é porque você não se converteu. Mas quando você se converte, Sandro, você fala assim: rapaz, eu não posso fazer mais isso, porque o Espírito Santo habita em você. É ou não é? Esses dias eu estava contando meus podres da família, que parte da minha família não sabia os podres que eu tinha cometido no passado. Eu não gosto de falar dos meus podres do passado.
Testemunho tem que ser daquilo que Jesus fez na sua vida. Mas eu comecei a contar uns aspectos da minha vida passada, que a parte da família da Denise não conhecia, ficaram todos perplexos. E eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti com a Denise, num domingo de manhã numa igreja, eu passei a semana toda sem dizer aos meus amigos no banco. Eu trabalhava no banco, não disse a eles. Mas, irmãos, eu não estou dizendo isso para vanglória pessoal, absolutamente, mas pense no camarada, Claudinho, que tinha a boca podre, era eu. Eu chamava muito palavrão. Muito, irmão. De cada 10 palavras que eu chamava, 11 era palavrão. Mas no banco, naquela semana, já houve uma mudança, Cris. Mas o meu medo, Mari, era chegar o sábado, Dorifran. Porque todo sábado eu ia bater futebol de salão. Pasme, eu jogava futebol de salão. Todo sábado de manhã, no sindicato dos bancários. E depois, tome cerveja até a tarde. Às vezes Rumontila. E aí foi passando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e chegou o sábado. Se agora? Eu tinha nascido de novo no domingo, Theo. Quando chegou o sábado, eu disse, vou ou não vou para a pelada? Eu posso dizer que eu estou doente, mas é mentira. O Espírito Santo começou a dizer, você já não pode mentir mais. Pense na luta. Eu digo, eu vou. Mas eu vou dizer que eu estou tomando antibiótico. Porque quem bebia aqui sabe que o cara não queria beber. Estou tomando antibiótico. Eu disse, eu vou dizer que eu estou tomando antibiótico. Aí o Espírito Santo disse, você não pode dizer que você agora nasceu de novo. Meu irmão, pense numa luta com o Espírito Santo. E eu fui. Quando chegou na hora da pelada, os palavrões vinham até aqui, eu engolia. Não chamei. Mas os meninos não notaram. Na adrenalina ninguém notou. Mas agora vamos, agora! Beber, comemorar a vitória. Aí sentava a mesa dos bebum pior. Eu sentava com eles lá. Aí eu já não fui para essa mesa, eu fui para a mesa dos crentes. Aí os caras, Alcimar. Aí o Espírito Santo disse, fale quem você é agora, eu quero ver. Foi o que eu preguei hoje de manhã, testemunha. Eu olhei para os camaradas e disse, queridos amigos, domingo passado, pela manhã, Jesus me encontrou. Jesus me encontrou. Os caras, hã? Foi. Agora vocês são meus amigos. Continua. Quero nem perder nenhuma amizade de vocês. Mas agora, eu não bebo mais. Porque eu sou de Jesus. Nunca mais bebi. Setembro de 1986. Espírito Santo nos dá nova vida. Você crê nisso, amado? Meus irmãos, eu falei tanto, causo, e ainda não entrei na pregação. Você acredita nisso? Tem que trocar esse pregador, caso sério. Quando é que nós, Alexandre, precisamos de uma vivificação? Se nós já temos o Espírito, temos Ele, mas às vezes nós precisamos de uma vivificação, nós precisamos de uma restauração, nós precisamos daquilo que nós chamamos de uma visitação poderosa do Espírito sobre a nossa vida. E eu creio, amados, eu creio nisso, que embora sejamos já convertidos, que já tenhamos o Espírito Santo,
Mas muitas vezes Deus propiciona exatamente essas visitações. E essas visitações poderosas do Espírito Santo sobre a nossa vida, restaura a nossa vida, renova a nossa vida, vivifica a nossa vida. E eu vou citar alguns motivos, irmãos e irmãs, pelos quais nós muitas vezes precisamos dessa visitação. Ou quando é que nós necessitamos dessa visitação do Espírito Santo de Deus, baseado nesse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu digo nós, eu estou me colocando no meio com vocês, eu não estou dizendo vocês, bando de pecador, como se eu estivesse à margem disso ou à parte disso, eu fosse o cara. Estou dizendo nós. Quando é que nós precisamos de uma visitação do Espírito Santo de Deus? Meus irmãos, nós precisamos de uma visitação desse Espírito quando a nossa vida de santidade, quando a nossa vida de consagração ao Senhor, aos poucos, ela foi cedendo espaço para a pecaminosidade. Vou repetir. Em primeiro lugar, nós precisamos de uma visitação do Espírito de Deus. Nós precisamos ser renovados, vivificados, restaurados, quando nesse caminho da gente, nessa jornada da gente, a gente foi permitindo que a nossa santidade, que a nossa consagração ao Senhor, aos poucos ela foi abrindo espaço, cedendo espaço para a pecaminosidade. Isso não está muito explícito no texto que nós lemos, mas quem conhece o contexto dessa profecia, sabe que a nação de Judá, ela caiu historicamente nas mãos dos babilônios, dos caldeus, porque eles tinham se afastado de Deus. O pecado tinha levado os judeus para o exílio na Caldeia, na Babilônia. Judá, a nação que tinha sido chamada para refletir a glória excelsa de Deus para as nações. Judá, receptáculo, queridos e queridas, das poderosas bênçãos de Deus. Judá, chamada pelo próprio Deus de reino de sacerdotes, povo escolhido por Deus, povo chamado de Deus. Essa nação tinha enveredado por caminhos tortuosos, tinha se aliado a nações ímpias, tinha caído naquilo que os estudiosos chamam de adultério e prostituição espiritual, e pasmem, tinham trocado a glória do Deus Todo-Poderoso, o culto a Jeová, por divindades pagãs. E nesse sentido, amados e amadas, a nação necessitava urgentemente de uma ação poderosa por parte de Deus, para que pudesse se voltar aos pés do Senhor. Somente pela força deles, eles não conseguiriam voltar aos pés do Senhor. Era necessário Deus tocá-los. Era necessário, como Deus diz aqui, eu enviarei, eu porei em vocês o meu Espírito, e vocês irão ser vivificados, vocês serão restaurados. Era necessário uma ação sobrenatural de Deus, para que pudesse essa nação ser vivificada e restaurada. Aí eu fico pensando, amados, quantas vezes nós abrimos mãos da nossa consagração e da nossa santidade. Quantas vezes nós não colocamos isto em xeque, e nós colocamos, irmãos amados e irmãs amadas, ouça a voz do Senhor. Nós colocamos a nossa santidade e a nossa consagração em xeque, quando nós começamos também a nos enveredar por caminhos tortuosos.
Quando nós começamos a nos sentir atraídos por aquilo que Deus abomina, que Deus detesta. Quando nós começamos, queridos e queridas, infelizmente, a flertar com as coisas deste mundo vil, decaído e pecador. Ou quando as coisas deste mundo tenebroso começam a nos atrair. Ou quando nós começamos a fazer aquilo que desagrada a Deus. E muitas vezes você sabe disso. Quando nós fazemos as coisas que desagradam a Deus. Se você é crente, amado, se você é crente, amada, o Espírito Santo de Deus toca no seu coração, toca no meu coração, dizendo: você é de Deus, você não foi forjado e formado para isso, você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo toca na hora, irmãos. É porque muitas vezes nós somos resistentes e ficamos militando contra o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente fica querendo justificar as coisas para Deus, dizer que é possível, que é palpável, que é plausível, que todo mundo faz, que isso já foi pecado, mas agora já não é mais. Nós estamos em outro tempo, noutra cultura, noutra geração. Amados e amadas, quando nós começamos a falar, ouvir, ver e pensar como o mundo fala, ouve, vê e pensa, e eu estou falando aqui em questões de pecaminosidade, nós precisamos urgentemente da ação renovadora e restauradora do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero dizer para vocês aquilo que eu disse no começo, por isso que eu pedi para vocês repetirem. Eu creio que o bom Deus que nós servimos renova e restaura. Ele renova e restaura. Mas há um segundo motivo, que eu penso que nós precisamos de uma visitação do Espírito Santo. E o segundo motivo que nós precisamos do Espírito Santo, amados e amadas, deixe essa semente cair no seu coração, querido. É quando o vale árido e sem vida, ele pouco a pouco foi tomando lugar dos mananciais do Senhor em nossa vida. Primeiramente é a pecaminosidade, mas não apenas a pecaminosidade. Às vezes nós vamos cedendo espaço para a aridez. Às vezes nós vamos cedendo espaço, amado, para que a nossa vida torne-se árida, desértica. E aquilo que era um manancial na nossa vida, um manancial de Deus, começa a perder a sua cor, começa a perder a sua verdura, a sua vividez, começa aos poucos. Veja que no verso 1, o Ezequiel, o profeta, diz que ele me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aquele vale não era assim. Aquele vale já tinha sido um vale de florescimento de vida, mas agora não. Ele agora se tornou um vale árido, seco, desértico, sem vida. E quando isso começa a acontecer na nossa vida, igreja, nós precisamos urgentemente de uma visitação do Espírito Santo de Deus. Dias desses eu estava pregando aqui na igreja. Irmãos, como eu oro sobre isso em relação à minha vida. Porque muitas vezes quando nós nos convertemos, somos discipulados, você vai lembrar disso, tudo para nós é alegria, tudo para nós é festa, tudo para nós é testemunho, a gente sente prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus, na oração, de estar na igreja. Às vezes, por causa de N fatores, eu não sei que fator você já enfrentou na sua vida, mas eu já enfrentei N fatores, e esses N fatores, eles quiseram roubar a minha alegria, quiseram roubar
a minha satisfação de servir a Deus. Às vezes é uma falsa amizade no meio da igreja. Às vezes é um pecado de hipocrisia ou de traição de irmãos que chegou para você e num determinado momento da sua vida disse: eu estarei com você o tempo todo, eu jamais deixarei você. Mas no momento do vamos ver, foi a primeira pessoa que lhe traiu, foi a primeira pessoa que virou as costas para você. E aí você se sente que você é humano, você não é anjo, você não é divinizado. Aí você se sente com o coração apertado: mas rapaz, eu não esperava isso. Aí vai se tornando seco. Aí o cão chupando manga, que é perito em trazer tristeza, angústia e agonia, vai dizendo: está vendo? Está vendo? Está vendo? E você vai perdendo o sabor pelas coisas de Deus. Às vezes é até uma pregação mais dura, que tu veio no domingo dizendo: hoje o pastor vai pregar um sermão daquele, eu vou sair quase que flutuando da igreja. Mas nesse domingo o pastor parece que estava com um pau na mão, só apalcentando, e você ficou triste. Ô irmãos, meus irmãos, olhem para o seu pastor nessa noite. Quantos de nós não enfrentamos isso? Ou podemos estar enfrentando hoje? Você está aqui, não se sinta ofendido ou ofendida, receba essa palavra do seu pastor com graça. Você pode estar aqui apenas cumprindo uma tabela. Você não veio com satisfação. Você não veio querendo derramar a sua alma numa adoração, não. Você está aqui porque eu vim. É graças a Deus que você veio mesmo assim, né? Pior é se você continue assim. Quantos não já perderam essa alegria inicial? E uma das coisas que eu faço aqui é um testemunho pessoal. A minha oração, e eu pelo menos com aqueles que me auxiliam diretamente no culto, é: Deus, não permita que aquilo que a gente faz domingo após domingo aqui se torne como que fosse algo profissional, é vocacional. Termina anual, mas não é profissional, é vocacional. E eu não quero estar ali no primeiro banco, de mão levantada, adorando, porque eu sou o pastor da igreja e o povo está olhando para o pastor. Não, hoje até fiquei sentado, com o quadril doendo. Mas eu estou aqui porque eu quero estar aqui. É bom estar na tua presença. Eu cheguei para te adorar. Tu mereces toda a honra, glória, louvor, adoração hoje e pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Amém. E não é traição, não é isso, não é aquilo. Ó Deus amado, Deus querido, não são as perdas, não são qualquer coisa dessa que vai roubar a alegria de adorar aquele que é único Salvador, aquele que é Senhor, aquele que é poderoso. Não, eu posso passar lutas, provações, e isso aqui, posso até dar uma naufragada de vez em quando, aí a tua mão vai e me tira de lá. Às vezes eu entro até no deserto, mas eu sinto a tua mão me segurando, a tua mão sobre mim, o Senhor comigo todo dia. É aí, irmãos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias. Eu não sei se os meninos podem colocar aqui em cima. Eu estou usando a versão revista e atualizada. Jeremias 2:13. Ah, Senhor. Vocês encontraram, amados? Jeremias 2:13. Eu espero que seja esse texto e eu não tenha me equivocado. Vamos ler juntos? Isso aqui é uma denúncia de Jeremias. E lembrem que ele é um profeta pré-exílico e exílico. O mesmo contexto de Ezequiel. Vamos ler junto? 2:13, vamos lá? Porque dos males cometeu o meu povo. Vamos lá, quais são os males? A mim me deixaram o manancial de águas vivas. A primeira coisa errada. Deixaram quem? Quem é o manancial de água viva? Quem é? E vamos lá. E cavaram cisternas rotas, que não retêm água.
cisterna que não tem profundidade, irmão. Cisterna rota, sem água. Deus está dizendo para o povo: eu sou o manancial. Vocês não vão encontrar vida longe desse manancial. Não fique cavando cisterna rota, tentando guardar um pouquinho d'água, que não vai adiantar. Somente Deus, e aqui eu falo da pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sacia a nossa sede. Não é igreja, irmãos, não é pastor, não é programação, por mais organizada que ela seja, não é. Manancial de água viva é o nosso Senhor. E aí eu fico pensando, amados, permita-me dizer mais algumas coisas. Quantos crentes, talvez alguns estejam aqui nessa noite, outrora viviam numa vida de abundância, a vida florescia, a vida era um manancial poderoso do Senhor. Você talvez fosse um instrumento de Deus evangelizando, você talvez fosse um instrumento de Deus falando dele, pregando a respeito dele, talvez direta ou indiretamente, servindo aqui nessa casa, com dificuldades, com adversidades, mas servindo. A sua vida era uma vida que florescia, porque eles viviam no manancial do Senhor. Mas aos poucos, e aqui eu coloco por diversos fatores que eu não vou discuti-los, às vezes é uma decepção com o irmão, às vezes é uma decepção com o próprio pastor, ou outra coisa que foi desaquecendo o teu coração, foi tornando esse manancial numa cisterna rota, e aquelas vidas que eram florescentes, infelizmente se tornaram áridas, desérticas, sem vidas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente terminar esse ponto, irmão, para eu terminar essa mensagem e a gente ir para a ceia, porque a gente está terminando nossos cultos muito tarde, e toda vez sou eu que termino tarde. Isaías 44, verso 3 e verso 4. Isaías 44, eu falei 43, foi? Isaías 44, verso 3 e verso 4. Eu queria que você lesse muito lindo, com muita vivacidade. Vamos lá? Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha só. E brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Você crê nisso, amados? Eu creio nisso. Se Deus é poderoso para derramar o seu Espírito sobre nós, a sua água sobre nós hoje à noite. Em penúltimo lugar, está terminando. Quando é que nós precisamos de uma visitação do Senhor? Meus irmãos, nós precisamos de uma visitação do Senhor. Quando o cheiro da morte, sorrateiramente, vai tomando o lugar de uma vida abundante. No verso 3, o profeta diz: poderão reviver esses ossos? Obviamente, se ele fala em reviver, é porque esses ossos estavam mortos ou à beira da morte. No verso 9, ele diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. No verso 12, ele diz: eis que abrirei a vossa sepultura. E nós podemos dizer acertadamente que, embora figuradamente,
todos esses textos, eles fazem alusão à morte. A nação de Judá, a outrora poderosa nação, estava figuradamente morta. Ela necessitava urgentemente de uma vivificação por parte do Senhor. Ela precisava que o Espírito de Deus sobreviesse sobre a sua vida. E aí eu penso, amados, esse ponto profundamente ligado com o ponto anterior. Às vezes na nossa jornada e caminhada cristã as coisas acontecem assim. Às vezes começamos com tanta alegria, com tanta vividez, com tanto vigor, com tanta vida, mas devido a muitas circunstâncias, a morte, e aqui eu falo obviamente no sentido metaforizado, figurado, começa a chegar, a rodear. Às vezes é o pecado, como eu disse no primeiro ponto, às vezes são as lutas e desencantos desta vida, como eu falei no segundo ponto, às vezes são as decepções com as pessoas. De repente a alegria é minada, o vigor se esvai, a vida começa a se dissipar. A morte começa a rondar e querer se instalar. Mas eu queria que você lesse comigo, amado e amada, o verso de número 12 e 13 desse texto que nós lemos. Verso 12 e 13. Todos vocês, vamos lá? Portanto, vamos lá, queridos. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Vocês estão com o texto ou não estão, irmãos? Está aqui em cima, Carol. Ezequiel 37, 12 e 13. É o texto original. Ezequiel 12, 13. Vamos lá, queridos? Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Você crê nisso? Ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. O nosso Deus é o Deus que traz vida, restaura a alegria, renova o vigor. Aleluia, eu creio nisso. Eu que o diga. Ponto 4. Finalmente, quando é que nós precisamos de uma vivificação do Senhor? Primeiramente, eu falei para vocês, quando o pecado começa a nos rodear. Segunda coisa que eu falei foi quando a aridez começa a tomar espaço na nossa vida. Terceiro ponto que eu acabei de falar com os irmãos agora, queridos e queridas, é quando a morte começa a rondar a nossa vida. Finalmente, em quarto lugar, nós precisamos de uma visitação do Espírito, quando a desesperança tomou o lugar da esperança e dos nossos sonhos em nossos corações. Veja aqui no verso 11 do capítulo 37 de Ezequiel, o povo diz: pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. A esperança e sonhos da nação de Judá tinham se acabado. Tantos anos de sofrimento, tantos anos de vergonha, tantos anos de exílio, a esperança se foi. Era necessária uma ação poderosa de Deus para que os sonhos voltassem, a esperança voltasse. Oh, irmãos, quantas vezes nós, eu e você, perdemos também a esperança? Quantas vezes nós, eu e você, deixamos de sonhar, de projetar? Quantas vezes? Quando a esperança vai embora, é mais do que necessária uma ação vivificadora do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você, querido e querido,
Se você perdeu a esperança, nós estamos pregando nessa noite o Deus que é perito em renovar, restaurar a esperança. Creia nele, confie nele, abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Eu anotei 4 aplicações aqui, eu quero orar depois com você, para a gente ir para a ceia. Primeira aplicação: o Espírito do Senhor continua ativo em nossa geração. Jesus mesmo fez essa promessa em João 14 e João 16. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Segundo lugar, a pecaminosidade nos afasta de Deus, mas o Espírito Santo nos aproxima novamente do Senhor. Terceiro lugar, o Espírito Santo é poderoso para nos vivificar, transformando nossa aridez espiritual, não importa que profundidade ela esteja, em abundância, e restaurando nossa esperança. Quarto lugar, o Espírito Santo é poderoso, olha só, para agir hoje, em minha vida, em sua vida, em nossas famílias e em nossa igreja. Que Deus aplique a sua palavra no meu coração e no seu coração. Eu gostaria, amados e amadas, sem perda de tempo, que os irmãos que foram